Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O nosso texto hoje é João capítulo 4, versos 43 a 54. E nós vamos usar esse texto para falar sobre condição espiritual, fé e o poder de Jesus. Diz assim o texto: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. E lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu nele, e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Então, meus queridos irmãos, Jesus está de volta a Caná da Galileia, o local onde ele realizou o seu primeiro milagre, o milagre da transformação da água em vinho. E a pergunta que nós podemos fazer inicialmente é: por que Jesus voltou para a Galileia? Aí no texto nós lemos que uma das razões reside em um testemunho do próprio Jesus, de que um profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus, meus irmãos, sabia que a resposta ao seu ministério, aquilo que ele fizera lá em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, conforme lemos em João 2, 23 a 25, havia sido uma resposta hipócrita, uma resposta superficial. Então ele deixa Jerusalém e ele volta para Caná. Além disso, meus irmãos, Warren Wiersbe, ele considera que talvez Jesus também desejasse cultivar a semente que ele havia plantado ali quando ele compareceu àquela festa de casamento, onde ele transformou a água em vinho. E tem um outro fato também: Natanael era de Caná, de forma que talvez houvesse motivos pessoais também para essa visita. Mas essas são apenas suposições. Uma resposta que nós temos é a que está aí no texto, né? Quando Jesus disse que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E o texto nos mostra, meus irmãos, que aí em Caná da Galileia Jesus é recebido por todos. E a razão dele ser recebido por todos é eles terem visto as coisas que ele havia feito em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, a qual eles tinham ido também. Nós lemos isso aí no verso 45. Mas de forma especial, Jesus é recebido por um oficial do rei, que veio lá de Cafarnaum para Caná, quando soube que Jesus estaria ali. Ele é recebido então de forma especial por esse oficial do rei, porque o filho dele estava muito doente, com febre, à morte. E ele veio então para rogar a Jesus que curasse o seu filho. E Jesus o curou da forma como nós vemos aí no texto. Pois bem, meus irmãos, essa é a passagem da qual nós vamos extrair alguns ensinamentos. Ensinamentos sobre a situação espiritual dos homens em geral, nos incluindo, sobre a fé e também sobre o poder de Jesus. E sobre a situação espiritual dos homens em geral, meus irmãos, nós aprendemos quando nós observamos o lamento de Jesus, um lamento de Jesus contido no texto, que foi um lamento pela situação espiritual do povo em geral. Esse lamento está aí no verso de número 48, onde Jesus diz ao oficial do rei, acerca não só dele, o oficial, mas de todos: se não virdes sinais e milagres,
não crereis. E a princípio, meus irmãos, nós podemos ficar imaginando que essa fala de Jesus era uma repreensão direta ao oficial do rei. Mas quando nós raciocinamos melhor, nós chegamos à conclusão de que não se tratava de uma repreensão, até porque não havia motivos para essa repreensão. Ora, era e ainda é legítimo e correto clamar ao Senhor nos momentos de necessidade, principalmente numa necessidade como essa, que era a do oficial do rei. Mas se não era uma repreensão, então o que poderia ser? E a resposta mais óbvia, meus irmãos, é que se tratava de um lamento de Jesus pela situação espiritual do povo em geral. E os irmãos devem se lembrar de que um pouco antes, quando Jesus estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, manifestaram crer no seu nome. Mas qual foi a reação de Jesus diante dessa manifestação? Se não foi uma reação diante da manifestação de todos, pelo menos diante da manifestação de muitos. A resposta está lá no capítulo 2, verso 24 de João, onde diz que Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus sabia que no coração deles, se não de todos, pelo menos de muitos, a fé que eles manifestavam não era uma fé verdadeira e, portanto, não era uma fé que teria durabilidade e uma fé que venceria os obstáculos. E aqui em Caná da Galileia, Jesus lamenta a situação espiritual do povo em geral, porque ele sabia que aquele povo, para crer nele, precisava ver coisas extraordinárias, sinais e milagres. Na verdade, meus irmãos, como bem se expressa o Yersby, ver para crer sempre foi a filosofia pragmática ou lógica do mundo perdido e até mesmo do mundo religioso. Sempre foi e ainda é, ou não? Obviamente que tem as exceções, talvez até bastantes exceções, mas apesar dessas exceções, a grande maioria de nós precisa ver para crer, assim como Tomé precisava ver para crer. Veja, por exemplo, meus irmãos, essa argumentação de um determinado pastor acerca de milagres. Uma argumentação verdadeira, mas que demonstra a triste realidade da condição humana diante de Deus. A condição de que é preciso ver para crer. A condição de que muitas vezes nós precisamos ver milagres acontecerem para nós crermos. Então, esse pastor diz assim, olha, pegue um ateu qualquer, junte a um crítico e some a um indiferente. Coloque-os diante de um milagre verdadeiro e incontestável. Fatalmente ficarão emudecidos. Na pior das hipóteses, darão de ombros diante do inexplicável. Era isso que acontecia a Jesus. Lembro do episódio em que curou o cego em João 9. Seus críticos utilizavam todo tipo de argumento, arrazoavam, ponderavam, mas não havia escapatória. Um homem cego de nascença via normalmente. E a conclusão a que esse pastor chega é: para uma sociedade indiferente à mensagem do Evangelho, precisamos ou não de milagres? E a resposta é que em muitos casos nós precisamos, porque os homens precisam ver para crer, nós precisamos ver para crer. Agora, louvado seja Deus, meus irmãos, que apesar de lamentar que assim seja, Jesus acaba, entre aspas, cedendo no bom sentido, cedendo por causa de nós e não por causa dele, cedendo a essa nossa fraqueza espiritual. Então ele se mostrou a Tomé e ele realizou o milagre em Caná da Galileia e em muitos outros lugares, e ainda continua fazendo isso hoje, apesar de não com a mesma frequência que alguns desejam e até anunciam, porque isso tornaria os milagres um ato muito comum, um ato muito vulgar. Então, este é o aprendizado sobre a nossa condição espiritual, a condição espiritual do homem de uma forma geral. O homem precisa ver para crer. Se não vermos sinais e milagres, obviamente tem as suas exceções, mas no caso de muitos, se não virem, se não enxergarem, se não contemplarem sinais e milagres,
de forma alguma crerão. Sobre a fé, meus irmãos, nós podemos aprender alguma coisa olhando para a fé do oficial. E primeiro, meus irmãos, a gente pode considerar que a fé do oficial demonstrou ser uma fé extraordinária, apesar de falha em seu raciocínio. E a fé do oficial foi extraordinária por quê? Ela foi extraordinária porque Jesus simplesmente disse: vai e o teu filho vive. E qual foi a reação do oficial? Ele creu na palavra de Jesus e foi. Muitos servos de Deus, meus irmãos, tiveram e têm essa fé extraordinária. Para citar apenas alguns exemplos, eu cito Noé, quando se pôs a construir a arca por ordem de Deus. Deus disse para Noé construir uma arca porque Deus, enviaria um dilúvio sobre a terra. E Noé foi e se pôs a construir a arca. Por quê? Porque ele creu, uma fé extraordinária. Abraão, meus irmãos, quando vai sacrificar Isaque, o filho da promessa, por ordem de Deus, é um outro exemplo. Não era Isaque, o filho da promessa, por meio de quem Deus faria de Abraão o pai de uma grande nação, de onde viria um descendente em quem seriam abençoadas todas as famílias da terra? Sim, então por que Deus pede em sacrifício Isaque? E Abraão obedeceu pela fé. Porque lá em Hebreus 11 nós lemos que Abraão considerou que Deus até dos mortos era poderoso para o ressuscitar. Em outras palavras, Abraão considerou que se Isaque era o filho da promessa e agora Deus o estava pedindo em sacrifício, então Deus o ressuscitaria depois, dentre os mortos. Um outro exemplo, meus irmãos, é o centurião que rogou a Jesus pela cura do seu criado. O que ele disse para Jesus? Ele disse assim: olha, dize uma só palavra e o meu criado vai sarar. E sabe o que Jesus disse dele? Jesus disse que nem Israel ele havia achado tamanha fé. E nós poderíamos, meus irmãos, aqui ficar citando uma série de outros exemplos. Poderíamos citar o exemplo de George Miller e algum acontecimento na vida de George Miller, vários acontecimentos. E quem sabe até mesmo a sua fé, ela poderia ser citada como exemplo de uma fé que é extraordinária. Então a fé daquele oficial era uma fé extraordinária, mas a fé daquele oficial também era uma fé falha. E pelo menos a princípio ela era falha por duas razões. Em primeiro lugar, ela era falha por ele achar que Jesus precisaria ir até Cafarnaum para curar o seu filho. A princípio ele pensava assim, tanto que ele quis levar Jesus até onde estava o seu filho, mas Jesus não precisava ir a Cafarnaum. Jesus podia fazê-lo mesmo sem estar exatamente onde o menino estava, como ele fez. Agora acontece, meus irmãos, que às vezes nós também somos assim. Às vezes nós pensamos que Jesus tem que estar presente no local onde se espera que se realize um milagre. Ou então a pessoa por quem se espera que se realize um milagre tem que ser levada até onde Jesus está. Com a diferença hoje de que a presença de Jesus no pensamento de muitos é representada por um, entre aspas, homem de Deus, encarregado de ser o canal para a realização do milagre. Obviamente, meus irmãos, que não tem nenhum problema quando se pede ao pastor para ir a um lugar onde está alguém ou em alguma casa para orar. E também não há nenhum problema em se levar alguém até um outro alguém ou até a igreja para receber uma oração. Há muitos casos assim na Bíblia, mas há uma falha quando nós pensamos que se não houver essa presença, Jesus não pode fazer nada. Daí então, como disseram Marta e Maria a Jesus, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Muitos também acusam os servos de Deus de serem culpados por alguma coisa que aconteceu por não terem ido lá a tempo de se resolver a situação pela oração. Obviamente, meus irmãos, que essa dinâmica de ir e
vir, de ir e trazer, é boa. Faz parte da vida da igreja nesse mundo. É uma responsabilidade dos pastores e presbíteros, conforme nós lemos lá em Tiago capítulo 5, mas Jesus não depende disso para realizar qualquer que seja o milagre. Pensar assim, meus irmãos, é falhar na fé. E em segundo lugar, a fé do oficial era falha por achar que se a situação se agravasse até um certo ponto, no caso a morte do menino, Jesus então não poderia fazer mais nada. Pensar assim, meus irmãos, é falhar na fé. Pensar que agora que a enfermidade de alguém chegou a tal ponto, não tem mais jeito para ele, é falhar na fé. Lembre-se de que Jesus ressuscitou Lázaro, estando Lázaro 4 dias já morto. E não ficou sequelas, nenhuma sequela, né? Outra coisa, meus irmãos, sobre a fé do oficial é que aquela foi uma fé que, ao que tudo indica, surgiu no tempo da crise e por causa da crise. Qual era a crise? A crise era a enfermidade do filho. O oficial só procurou a Jesus por causa da enfermidade do seu filho. Isso, meus irmãos, aliado a outros conhecimentos bíblicos ou aliado a outras informações bíblicas, mostra para nós que muitas vezes Deus usa os tempos de crise para fazer brotar a fé no coração de uns e desenvolver a fé no coração de outros. Muita gente procurou e ainda procura Jesus nos tempos de crise. Foi assim com o povo de Israel lá no passado. Basta nós lermos o livro de Juízes. O livro dos Juízes contém uma sequência enorme de queda e restauração do povo de Deus. O povo de Deus se afastava da fé em Deus para a idolatria e daí a pouco vinha a crise, e então o povo recuperava a sua fé em Deus na crise. E a história, meus irmãos, continua a mesma. Nós continuamos os mesmos. A fé em tempo de crises brota no coração de muitos, onde ela não está presente. E ela é reafirmada e desenvolvida em muitos corações onde ela estava presente, mas fraquinha, quase adormecida. E essa crise que nós estamos vivendo, a pandemia, creio eu, espero que esteja certo, servirá para despertar a nossa fé. Ainda tem mais alguma coisa, meus irmãos, sobre a fé. Olhando para a fé do oficial. A fé surgida em tempos de crise tornou-se uma fé confiante e uma fé confirmada, e também tornou-se uma fé contagiante. Então, o oficial creu e foi conforme a palavra de Jesus. Quando os servos vieram dizendo que o seu filho vivia, a fé do centurião foi confirmada e ele questionou também os seus servos a que horas o menino havia se recuperado, havia se levantado, havia se recuperado da febre, e ele pôde constatar que foi no mesmo momento em que Jesus lhe dissera: vai, o teu filho vive. E essa fé confiante e confirmada se tornou uma fé contagiante, porque não apenas ele, mas toda a sua família creu em Jesus. A nossa fé, meus irmãos, precisa ser confiante. A nossa fé, se ela é uma fé confiante, ela sempre será confirmada. E uma vez confirmada, ela precisa ser uma fé contagiante. Nós precisamos contagiar as demais pessoas, as outras pessoas com a nossa fé, não para que a nossa fé, não para que nós sejamos glorificados, mas para que essas pessoas também creiam em Jesus e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E por último, meus irmãos, nós aprendemos algo nessa passagem sobre o poder de Jesus. Tem uma referência aí, meus irmãos, a 2 milagres da fé, que nos revelam 2 realidades do poder de Jesus. Então João termina esse capítulo dizendo que este foi o 2º milagre que Jesus fez. E obviamente nós devemos entender que foi o 2º milagre ali em Caná da Galileia, porque em Jerusalém Jesus realizara muitos outros milagres. O primeiro milagre em Caná foi a transformação da água em vinho, e o segundo
foi esse da cura do oficial. E esses dois milagres, meus irmãos, nos revelam duas realidades acerca do poder do nosso Senhor Jesus. O primeiro, o da transformação da água em vinho, nos revela a realidade acerca do poder de Jesus sobre, além de outras coisas, o tempo. Você sabe quanto tempo se leva para ficar pronto o vinho? Eu não sabia. Então eu fui buscar uma informação. Pela informação que eu encontrei, meus irmãos, o vinho em si, o tempo para a uva virar vinho é de mais ou menos 2 a 3 meses, mas depois disso tem alguns outros processos que precisam ser observados, de forma que o vinho que está sendo preparado nesse ano, ele só pode ser enviado para ser comercializado no ano seguinte. E no caso de alguns vinhos especiais, até 5 anos depois. Mas Jesus, meus irmãos, lá em Caná da Galileia, quando ele realizou lá o seu primeiro milagre da transformação da água em vinho, ele produziu vinho da melhor qualidade de forma instantânea. E isso demonstra o seu poder, além de sobre os elementos da natureza, sobre o tempo. E veja, meus irmãos, que coisa interessante. Quando eu refletia sobre isso, meu pensamento foi direcionado a uma outra questão. Uma questão relacionada à criação do universo. Todos nós sabemos que os evolucionistas não aceitam a ideia de que o universo tenha sido criado, ou surgido, no caso deles, apenas cerca de 6.000 anos. Por que eles não acreditam, não aceitam essa ideia? É porque há estrelas que nós enxergamos e que estão tão distantes da Terra que a sua luz teria levado milhões e milhões de anos para chegar até aqui. Porém, meus irmãos, nós que cremos em Deus, sabemos que Ele, Deus, é o Senhor do tempo. E, portanto, que ao criar todas as coisas, Ele já as criou da forma como nós as vemos hoje. Então, a luz de uma estrela, que levaria milhões e milhões de anos para chegar até aqui, levou apenas 1 segundo, talvez, ou 1 minuto, ou 1 hora, ou talvez até uma fração de segundo. E é isso, meus irmãos, de forma bem simples, que dizem os cientistas criacionistas, defensores daquilo que é chamado de designer inteligente. O segundo milagre, meus irmãos, o da cura do oficial, da forma como foi feito à distância, nos revela o poder de Jesus sobre o espaço. Então Jesus estava lá em Caná da Galileia, o menino estava lá em Cafarnaum, mas o espaço, a distância, não é empecilho para Jesus realizar o milagre. Você pode orar aqui por uma pessoa que está lá no Japão, ou em qualquer outra parte do mundo, ou até mesmo no espaço, se for um astronauta. O poder de Jesus alcança todos os lugares, até porque, sendo Deus na pessoa do Filho, Jesus é, além de onipotente, Ele é onipresente. Concluindo, meus irmãos, vimos aí que Jesus deixou Jerusalém e foi para Caná. Por quê? Porque um profeta não tem honra em sua própria casa. Lá em Caná, Jesus lamenta a condição espiritual dos homens que precisavam ver sinais e milagres para crer nele. E aqui entre nós, qual seria a reação de Jesus? A fé do oficial era uma fé extraordinária. Era falha em seu raciocínio de que Jesus dependia de estar perto do menino e de que o menino deveria ainda estar vivo para ele realizar o milagre. Mas mesmo assim era uma fé extraordinária, porque Jesus apenas disse: vai, o teu filho vive. Isso lhe foi suficiente. Que a nossa fé, meus irmãos, seja assim, excluindo-se obviamente as falhas. A fé do oficial nasceu e se desenvolveu na crise. Agora nós também temos as nossas crises. E temos uma em comum agora, a pandemia. Eu espero, meus irmãos, aproveitar bem a crise para desenvolver a minha fé. E você? O que vai fazer com essa crise? Ela está aí, não tem jeito, nós estamos nela. É bom que nós a aproveitemos
bem para desenvolver a nossa fé. Jesus, meus irmãos, tem poder, ou antes ainda, a fé do oficial, ela contagiou outras pessoas, que também passaram a crer. Eu quero que a minha fé contagie outras pessoas, não para eu ser glorificado, mas para as pessoas crerem também em Jesus e glorificarem a Ele. E você? Jesus tem poder sobre o tempo e sobre o espaço, e na verdade sobre tudo e sobre todos. Jesus, meus irmãos, não obedece às leis da física ou quaisquer outras leis naturais. Foi Ele quem as criou, e elas é que o obedecem. O vinho precisa de um bom tempo para fermentar e ficar pronto, não é mesmo? Mas Jesus pode encurtar esse tempo para 1 segundo ou uma fração de segundo. A luz de uma estrela precisou de milhões e milhões de anos para chegar à Terra. Jesus pode tê-la feito chegar inicialmente em uma fração de segundo. Jesus é onipotente e também é onipresente, de forma que eu posso acordar de madrugada com o sentimento de orar por alguém que está no outro continente, e a distância não será problema, porque é Jesus e não eu quem irá fazer a obra. E essa passagem, meus irmãos, nos ensina todas essas coisas e muito mais, que nós possamos aprender e jamais esquecer e viver confiantes, porque o nosso Jesus é poderoso demais. O nosso Jesus é Deus, Deus da pessoa do Filho, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Louvado então seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito de Deus aplique de forma eficiente essa palavra ao nosso coração, ao meu coração e ao seu coração. Amém.